Não contrataria parente, não, ainda mais devido à intimidade que você tem. Quando você tem muita intimidade com a pessoa, a chance daquilo dar errado é muito maior. Porque ela não vai te ver com autoridade. E aí, quando ela não te vê com autoridade, se tu tiver num cargo em que você tenha que delegar para essa pessoa, ela não vai te respeitar. Olá, seja bem-vindo ao ScalcoCast, um podcast para quem quer escalar, para quem quer avançar, para quem quer crescer nos seus negócios no ramo da alimentação. E hoje a gente vai falar sobre os segredos da contratação, como contratar colaboradores. Esse que é um dos principais, se não for o principal desafio no nosso ramo de negócio. E eu tô aqui mais uma vez para esse episódio com a minha esposa e sócia, Sandra. Oi, gente. Seja muito bem-vinda, meu amor, para a gente falar sobre esse tema que é um dos mais desafiadores, né? E é uma das coisas até que tu toma mais à frente das nossas operações. Então eu queria que tu abrisse falando sobre o quão desafiador é essa parte de contratação de pessoas, que eu sei que quem tá aí do outro lado sabe, e dá um alívio aí que a gente vai trazer muita clareza ao longo do episódio, né? Muita, mas vamos lá. Eu acho que é a maior dor, eu diria, num negócio de alimentação é as contratações, né? É ter colaboradores ali alinhados para que faça a tua operação acontecer. Então, sem dúvida, é onde a gente mais vê reclamação, né, amor? Eu acho que é onde o dono mais reclama é dessa área. E aí a gente vem para ajudar aqui a esclarecer, a trazer coisas que na prática você pode estar colocando para funcionar, né, para melhorar essa área aonde a gente sente muita dor. Tem dificuldade? Tem, mas eu gosto sempre de trazer, acho que pro modo assim, dificuldade. E não na reclamação. Tem seus desafios, né? Tem suas dificuldades, mas a gente traz para o modo ali de vamos alinhar isso, porque sem pessoas a gente não tem empresa. A partir do momento que você entende que sem pessoas a tua empresa ela não funciona, não tem como prosperar uma empresa sem ter colaboradores, então é onde você tem que olhar com mais carinho para essa área, trazer amor para essa área, trazer um cuidado para essa área, porque é onde define, né, o andamento da tua empresa, é onde vai trazer o crescimento da tua empresa, é através das pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito do Simon Sinek que diz assim: os seus clientes são pessoas, os seus colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Tão simples quanto isso. Então, você ter um negócio de alimentação, mas você não entender de pessoas, você vai passar muito trabalho, você vai sofrer muito. E uma outra frase que é minha, que eu costumo dizer é: nós somos um negócio de pessoas que por acaso vende comida. No começo eu achava que não, a gente era um negócio de comida e que por acaso tinha pessoas ali para fazer o negócio acontecer. Quando eu virei essa chave, tudo mudou. Então, é isso que a gente vai falar no episódio de hoje, sobre os segredos da contratação, como contratar um colaborador, essa parte principal, porque senão muito dos problemas que você tem depois foi por causa disso, ou seja, todos os sintomas que acontecem depois, a raiz, a causa, tá numa contratação mal feita. Porque depois, aquele funcionário que não faz isso, aquele funcionário que teve que demitir, aquele outro que isso e aquilo. Grande parte está na raiz da questão, que é a contratação. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Então, se tu já nos acompanha aqui no ScalcoCast, tu já sabe que toda vez aqui você tira ensinamentos, você aprende, esse podcast te ajuda de alguma forma, já compartilha esse podcast com outros amigos, donos de negócio de alimentação, compartilha com os líderes da tua operação, com gerente, coordenadores, chefe de cozinha, para quem lidera pessoas na tua empresa, compartilha que vocês vão tirar muito ensinamento daqui. E depois comenta também quais foram os insights aqui nos comentários que você teve através desse episódio. Ô amor, e a gente reclama muito da lei, né? Da lei trabalhista, é como se ela fosse um vilão. Mas, na verdade, pensa comigo, a gente tem 3 meses ali, né? 190 dias de experiência. 120 dias. 90.
90 dias, perdão. 90 dias de experiência, que é justamente para a gente usar ferramentas, né? Usar isso a nosso favor para ver se aquele colaborador vai continuar, se ele está dentro da nossa cultura, dos nossos valores. Então, usem isso, usar isso a nosso favor, né? E é uma coisa que eu vejo que o pessoal não faz, não olha isso com bons olhos, não consegue entender que aquele período ali é para a gente de fato analisar, testar e validar aquele colaborador. E acabam muitas vezes criando uma dor de cabeça que poderia ter resolvido usando essa ferramenta, né? Exato. Isso até a gente já falou em outros episódios e hoje a gente vai focar mais na entrevista. Então esse já é também já é um pós-entrevista, já é o começo da jornada dele ali contigo, que com certeza é extremamente fundamental. Todo mundo sabe que tem um período de experiência, agora usar de forma inteligente é outra questão, né? Exato. Então, trazendo aqui sobre os segredos da contratação, eu queria trazer aqui, ainda trazendo uma abordagem inicial, falar sobre aquelas reclamações normais, né, gerais, que o pessoal fala, mas aqui no nosso mercado as pessoas não têm qualificação, a rotatividade é muito alta. Eu queria que tu trouxesse, assim, casos, que se tu lembrar de algum, de experiências reais, tanto positiva quanto negativa, que a gente vivenciou nessa parte de entrevistas, essa primeira fase aí de um colaborador. Eu acho que a gente passou por todas as fases já, né, da empresa ali, né, devido a 11 anos no mercado, eu acho que a gente viveu já grandes experiências nessa parte, desde chega aqui, oi, qual é o teu nome? Vem cá e já veste a camisa. Ao ponto de hoje a gente, né, ter uma entrevista longa, uma entrevista mais focada, uma entrevista analisando de fato o que a gente quer, mas até chegar a isso, a gente passou por muita dor, né? Por não saber, por não conhecer desse processo. E aí, a partir do momento em que deu essa virada, que a gente entendeu, peraí, que 100 pessoas a gente não tem uma empresa, a gente foi buscar conhecer sobre pessoas, entender o comportamento das pessoas, entender o que elas carregam de dores, como que é a vida das pessoas, para poder colocar isso de uma forma adequada na entrevista. Então, hoje a nossa entrevista eu quero até que tu pode falar, mas eu quero até que a gente deixe mais pro final do episódio, a gente detalhar mais como é essa nossa entrevista, tá? E uma das coisas, inclusive, que numa das nossas mentorias, que é o método Escalada, a gente tem lá um módulo chamado 7 passos da contratação, né? Então lá a gente esmiuça em detalhes e entrega todas as ferramentas possíveis e necessárias, práticas e aplicáveis para tu usar ao longo de todo o processo, não só na entrevista, que é uma das etapas, como em todas elas. Eu quero trazer mais alguns outros pontos e mais pro final do episódio eu quero que tu explique no detalhe todo esse processo de entrevista e ao longo do episódio a gente vai falando sobre isso. Sim, até porque, né, amor, a gente já testou e validou muita coisa. Então, o que não dá certo, a gente já eliminou, né? E vem buscando e aperfeiçoando no que vem dando certo. Mas dentro disso teve muitos desafios. Eu lembro quando você fazia entrevista, o desastre que era que a gente só pegava, vem cá, qual que é o teu nome, tua idade, onde é que tu mora. Se gostava da cara ou não gostava. Deu certo, acho que é uma boa pessoa, vem cá, coloca a camiseta. Hoje mesmo tu já começa, vem cá, coloca a camiseta e começa a trabalhar. E ainda na expectativa do se vira, né? Tem que saber já. Sem treinamento, sem processo, exatamente, que é outra coisa. Que é outra dor e tudo isso a gente já passou. Então eu vejo que muita gente reclama da mão de obra, mas a grande verdade sinto te dizer, você não faz a sua parte. Então só reclamar não adianta. Se você não tá fazendo a sua parte como dono, que é o que eu fazia antes, eu reclamava, mas ao ponto também que a pessoa vinha pra entrevista, eu pegava ali as informações básicas como a Sandra falou, via o santo bateu ou não bateu, bota a camisa e começa a trabalhar. Qual a chance disso dar certo? Tem chance? Tem. Às vezes tu pega uma pessoa realmente extraordinária, mas aí é a exceção e não a regra. Então a culpa, a responsabilidade era de quem? Era minha que não estava fazendo a minha parte. E muitas vezes, eu não sei se você está nesse caso ainda tão extremo, se você já evoluiu um pouco, mas muito do que acontece é culpa tua de não estar fazendo a tua parte. Então só reclamar não vai resolver o problema. Não. E outra coisa, né, amor, que também todo mundo, o que acontece?
os empresários se juntam para falar da mesma dor e para reclamar. Então ele chega lá no vizinho, tá conseguindo funcionário? Não tô. Tá difícil mesmo, o mercado tá horrível, não tem gente para trabalhar. A reclamação é geral. Só que aí tu conhece gente do Brasil inteiro, né? A gente tem mentorados de vários lugares do Brasil e falam a mesma frase. Não, mas é que a minha região aqui é que tá pior. Não, porque a minha região não tem mão de obra. Todas as regiões estão assim, todos os lugares e todos os setores estão assim. Agora, o que eu faço com isso? Diante disso. O que eu pego com essa informação e faço? Eu me junto para reclamar ou eu vou buscar conhecimento, vou fazer de forma diferente, vou aplicar ferramentas diferentes para ter resultados diferentes? Então, aí que tá, a decisão é sua. Né? Aonde você quer o que você quer fazer? Tem uma coisa que é simples, mas que é fundamental, que é eu entender, por exemplo, quando eu faço uma análise SWOT, né, que eu analiso as fortalezas, as fraquezas, os pontos limitantes, os meus pontos fortes, qual que é a essência disso? É eu entender o que é externo e o que é interno. Uhum. Então esse problema, ele é externo. O que é externo, eu não tenho praticamente nada que eu possa fazer diante disso. Mas agora, o que é interno que eu posso fazer? E o que eu vejo é que a maioria fica só... o externo, o problema é esse. Então eu reclamo, mas não puxo a responsabilidade pra mim pra entender o que internamente eu posso fazer de diferente, né? Exato. É olhar a tua empresa da porta pra dentro. Porta para fora, esquece. Vai estar todo mundo surfando ali aquela mesma ondinha da reclamação. Então, fecha essa barreira, e não que não seja verdade e que não tenha. Só que você não pode fazer nada em relação a isso. Exato, não está sobre o teu controle isso. Então, olha para dentro da tua porta e vê. Isso aqui está no meu controle, vou fazer. Isso aqui eu posso aplicar diferente. Essa entrevista, eu vou fazer esse roteiro, eu vou fazer ele funcionar, vou fazer perguntas que ninguém faz. O que eu faço, né? O que eu posso fazer de... E aí a gente entra aqui hoje para justamente trazer uma clareza e trazer, né, pequenas mudanças que tu pode fazer que vai gerar um resultado já diferente e que não custam nada, né, amor? Exatamente. O melhor de tudo é aplicar sem custo. É só buscando entendimento e o porquê das coisas. E falando sobre o que dá certo e o que não dá certo, eu quero já trazer um tema polêmico aqui pra ti, que é o seguinte: contratar parente. O que tu acha? É sempre... Assim... A gente nunca... Tem a regra e tem a exceção. Vamos lá. Via de regra... Não contrataria parente, não, ainda mais devido à intimidade que você tem. Quando você tem muita intimidade com a pessoa, a chance daquilo dar errado é muito maior. Porque ela não vai te ver com autoridade. E aí, quando ela não te vê com autoridade, se tu tiver num cargo em que você tenha que delegar para essa pessoa, ela não vai te respeitar. Não é nem delegar, liderar mesmo, né? Tanto delegar, liderar, exatamente. Então, você daí vai perder a autoridade. Ela não vai te enxergar. Exatamente. E aí que tá o grande perigo. Porque o que acontece? Você é o dono e você contrata lá o teu parente e coloca em um cargo operacional, administrativo, mas que não vai estar acima de você. Então ele vai sempre te olhar como o quê? É o meu primo, é o meu tio, é o meu irmão, é o meu filho. Então isso acaba o quê? Esse elo acaba perdendo a autoridade. E quando você não tem autoridade, você não consegue liderar. Tem uma frase que diz assim: nunca contrate alguém que você não possa depois demitir. Então, assim, tem como dar certo você contratar parentes seus pro seu negócio? Tem, mas você aumenta em muito as suas dificuldades, os seus riscos. Porque se acontece uma situação e essa pessoa não tem a maturidade, claro que tem exceções, pessoas são muito maduras, que entendem. Mas, via de regra, por exemplo, você vai precisar mandar ele fazer uma coisa, ou você tem alguma atitude com algum colaborador. Daqui a pouco teu parente tá lá se juntando com os outros colaboradores para reclamar de você. Daqui a pouco tá trazendo assuntos da tua vida pessoal
pessoal, da tua infância, da tua adolescência, para os outros colaboradores. E isso vira uma bomba no ambiente de trabalho. Então, se possível evitar, é muito melhor. Então, um caso é esse, eu deixo tu complementar, e depois eu queria que tu trouxesse também a relação de parentes entre colaboradores, não o meu parente. Colaboradores que já são teu colaborador, e aí tu chama o esposo dele, o primo, o tio e assim por diante. E aí, amor, até dentro dessa situação, né, de contratar o parente, uma outra coisa também que acontece no nosso inconsciente, por conhecer a pessoa, você gera uma expectativa muito maior em cima daquele colaborador. Então, aquele parente, você olha para ele como se ele tem que fazer mais. Ele tem que ser o exemplo. Ele tem que ser o exemplo, ele já tem que saber, mas ele já caminha comigo, ele já sabe. Então, essa expectativa acaba colocando tudo a perder. Então, eu teria aí um cuidado, teria que conhecer muito, como você falou, toda regra tem uma exceção? Tem, mas ela tem que ser muito bem analisada se vale o incômodo que às vezes pode te gerar lá no futuro. E outro perigo que acontece é que com parente, você muitas das vezes não registra, não faz contrato, trata de forma muito, como é que usa a palavra assim, não se preocupa, exato, muito informal, não se preocupa. Se fez alguma atitude, tu não vai lá dar uma advertência porque é teu parente, tu não quer registrar aquilo, e isso lá na frente pode te dar uma dor de cabeça muito grande. Sem contar que diante de toda a cultura da empresa, prejudica tudo. Então é bem complexo. Exato, é bem complexo, né? Mas sempre tem as suas exceções, né? Vamos dizer aqui que... Mas via de regra, eu não contrataria. Evitaria. Colaborador e colaboradora ali sendo parentes, eu também evito, porque para mim é meio que a mesma regra. E aí tem a outra situação, que se você às vezes manda embora o outro se revolta, toma as dores e faz o quê? Pede para sair também, ou cria todo um tumulto entre os outros, porque aí ele pega o lado e começa a defender aquele que é o parente dele, e aí cria todo um tumulto, toda uma geração. E aí vem aquela frase, né, amor? Você cria os seus próprios problemas. Que a gente sempre fala para os donos, né? Exato. Qual é os problemas que você mesmo está criando? Porque aí depois é você que vai ter que resolver essa situação. Será que vale a pena o desgaste? Então... E a gente não tá falando só o que a gente acha, a gente tá trazendo experiências práticas, porque, por exemplo, a gente já teve caso, eu lembro, há muitos anos que a gente tinha uma garçonete que ela era excelente, e aí ela há muito tempo vinha pedindo, contrata meu marido, ele tá desempregado, a gente tá precisando, tu lembra desse caso, né? E aí, muitas vezes, infelizmente, coloque amor nas minhas palavras, mas quando a gente tem o coração mole, muitas vezes é aí que a gente se ferra com o colaborador. Quem é empreendedor há muito tempo sabe. Eu não estou dizendo que você tenha que ser duro, firme demais com seus colaboradores, ser insensível, não. Mas, infelizmente, coincidência ou não, quando tu amolece o coração para fazer uma coisa que tu sabe lá no fundo que tu não deveria, mas, poxa, tadinho, coitado, tô com dó. É aí que a gente se dá mal. E aí a gente resolveu contratar o marido dela. Eu lembro que a gente botou no período de experiência de 30 dias para ser do caixa. E durante os 30 dias foi muito ruim. E quando venceu o período de 30 dias, a gente chamou ele pra conversar e disse: a gente não vai renovar teu contrato de experiência. E a garçonete, que era excelente, ela virou o bicho. Ela ficou revoltada, mas como assim? Como que vocês vão demitir o meu marido? A gente precisa do dinheiro, a gente precisa do emprego, porque os nossos filhos, isso e aquilo. E causou um tumulto e a gente teve que demitir ela. Porque ficou insustentável a situação. Ao passo que se eu não tivesse contratado, por mais que no primeiro momento seria ruim, porque eu não teria cedido ali, ela continuaria com a gente por muito tempo. Exato. Aí a gente teve o coração bom, contrata, a pessoa foi mal... Perdemos os dois. Perdemos os dois. E no começo o funcionário sempre vai te dizer assim: não, mas eu sei separar, tá? Se for profissional, eu não vou levar pro pessoal. Na prática, depois que acontece... esquece tudo. É que o emocional grita, né, amor? E aí, quando grita ali, quando tem uma situação, vai revelar o que a pessoa tem no coração dela. Então, por mais que ela fale, eu consigo, eu tenho entendimento, eu sei, aqui a gente, né, trabalho...
Não consegue. Sem falar que muitas das vezes você vai pegar eles conversando nos cantos, falando sobre as suas dificuldades, as suas aflições e trazendo um ambiente pesado que não é para aquela hora, não é para aquele momento. Perde-se o foco, perde-se... Muitas vezes traz fofoca de um setor pro outro. Exatamente. Então, assim, você... É aquela coisa, você está criando seus próprios problemas, né? E aí fica com essa frase e olha em todos os setores aonde que é você mesmo que está arrumando. E aí não adianta depois dizer, não, mas é que é muito ruim. É realmente esse setor, essa área aqui, lidar com gente é muito ruim. A gente ouve muito isso, né? Só que sem gente a gente não faz nada. Né? O mundo, ele precisa, as empresas precisam de colaboradores. Então, se você não entender deles e não saber aonde que... Isso aqui pode me dar dor de cabeça. Peraí, vou eliminar isso. E aí você vai criando as regras. Por que precisa de regras bem estabelecidas, né? Justamente para trazer esse ambiente favorável. Voltando aqui, então, para o nosso tema dos segredos da contratação, né? Como contratar um colaborador. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre quais os canais que são mais efetivos no nosso ramo para divulgar a vaga, a questão de como divulgar essa vaga. Uhum. Amor, eu acho que a gente também já trabalhou com algumas possibilidades ali de anúncio de vaga e hoje a gente ainda vê que o que mais dá certo são grupos, né? Grupos de WhatsApp, de emprego, grupos de Facebook, olhar para aonde que as pessoas estão. Né? Quem trabalha no nosso setor, aonde que essas pessoas mais se comunicam? Ainda é busca de grupos de WhatsApp, Facebook funciona muito, né? Esses grupos que eles criam para divulgar de emprego. Eu acho que ainda ali tá. A gente já testou empresa de contratação, não teve um resultado positivo. A gente já testou anúncios em determinados locais, mas que também não traz o resultado que ali ainda é o melhor caminho. E também na sua própria loja, claro que tu vai sempre deixar ali um cartaz, um anúncio ali para que tenha essa comunicação efetiva, mas depende também se o teu local é um local de passagem. Né? Então, dependendo da loja, se não for um local muito de passagem, não vai trazer muito resultado. Ainda os grupos é o que mais traz. E como ser atrativo e se diferenciar diante de tanta como é que eu vou dizer? Tanta oferta. Isso, tanta oferta de emprego. Porque no nosso setor... não falta emprego, né? Pelo contrário, eu tenho certeza que se eu te perguntar hoje aí na tua operação, ou você tem vaga em aberto, ou se você não tem, você já tem ali uma ou duas pessoas que se chegar um melhor, você demitiria para contratar essa pessoa. E o colaborador sabe disso. Então, não falta emprego no nosso ramo. Não falta. A demanda é muito grande e aí a gente tem que pensar numa coisa. Eu comecei a olhar de outra forma, né? Porque a gente sempre fica assim, não, é que o colaborador é quem está precisando. Na verdade, a gente tem que pensar que a nossa empresa, a gente precisa vender essa vaga. Então, quando eu comecei a entender que, peraí, o meu anúncio, ele tem que ser atrativo como se eu estivesse vendendo um produto. Só que eu tô ali... o candidato está comprando. Exato, ele tem que comprar a nossa ideia, né, o nosso estabelecimento, ele tem que comprar a ideia que ele vai passar ali 8 horas, né, dentro daquele local. Então, quando eu entendi que, peraí, isso aqui eu tô fazendo é uma venda. Quando você pensa que aquilo ali é uma venda, você não quer fazer a melhor oferta para o teu cliente? Você não quer mostrar o que tem de benefícios dentro dessa oferta? Você não quer mostrar que o teu produto é o melhor? Então, tu começa a pensar que, peraí, a minha vaga é uma venda. Então, se eu estou vendendo, eu começo a pensar como um produto. Se eu estou pensando como um produto, o que eu tenho que me destacar dos outros produtos que estão no mercado? Qual que é o melhor benefício, qual que é a melhor, né, por que o meu produto, por que a minha vaga é a melhor. Então eu começo a usar esse mecanismo de venda e isso tem trazido um resultado melhor.
Concorda? Concordo, queria que tu explicasse um pouquinho mais, depois eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de compra e venda na questão empregado e empregador. Isso, então assim, ó, pensa que eu vou fazer o anúncio lá num grupo, né, como a gente falou, que ainda o melhor lugar é o grupo. Se eu fizer simplesmente um cartaz lá, muito básico, sem nada de informação, sem ser chamativo, atrativo, bonito, layout, tudo isso tá contando. Então, se aquele candidato olha lá, essa imagem e olha a minha, que está lá mais chamativa, com um monte de informação que é relevante para ele, qual que ele vai olhar mais, qual que vai chamar mais a atenção dele? Então, a partir desse momento, eu começo a pensar, peraí, coloquei lá uma imagem de um colaborador já uniformizado, para ele se imaginar ali dentro daquele uniforme, se aquilo ali agrada aos olhos dele. Olha como eu posso usar muitos mecanismos, né, amor? De trazer essa realidade para ele. Olha, isso aqui é o teu uniforme, isso aqui é o que você vai vestir. Tá se imaginando aqui dentro? Isso aqui já fez sentido para você? Olha todos os benefícios, valor, horário, local. As pessoas às vezes não querem colocar uma média salarial. Eu quero trazer as três informações mais relevantes que você tem que colocar no seu anúncio. O endereço de onde a sua empresa fica, porque o colaborador muito escolhe uma empresa próximo do local dele. Então, por mais que depois que ele está contratado, cultura, treinamentos, você fazer ele crescer como pessoa e não só profissional, tudo isso conta e conta muito, e às vezes até muito mais do que uma localização e um salário. No primeiro momento, quando ele está lá vendo diversas oportunidades, ofertas de emprego, que ele está simplesmente escolhendo para fazer uma entrevista, as três principais informações, o endereço, porque conta muito a proximidade do emprego. Porque às vezes, vou pegar 2 ônibus, não, já nem vou olhar essa vaga. Sim. Então, endereço é fundamental. Horário de trabalho, porque às vezes ele já tem uma rotina, tem filho, tem alguma outra situação, então o horário precisa também ser relevante ali para ele, então essa informação tem que estar muito clara. E a terceira, uma média salarial. As pessoas botam assim, salário compatível com a média do mercado, salário a combinar. Gente, que coisa horrível. Quem que vai escolher? Tu tem lá 10 opções, aí um te diz qual que é o endereço, qual que é o horário de trabalho e qual que é o salário. E o outro é todas as informações vagas. Tipo assim, vagas que eu quero dizer, não da vaga de emprego, vagas que são superficiais, que não dizem de fato o que é. É só mais do mesmo. Quem será que ele vai escolher para mandar mensagem ali para fazer uma entrevista? Exato. E amor, a comunicação ela tem que estar também... quem que eu tô me comunicando? Aí colocam lá, outra coisa que eu acho errado, e-mail. Já foi o tempo do e-mail. Tem que colocar onde é que o teu colaborador mais utiliza? Não é o WhatsApp? Tu acha que ele vai mesmo parar, pegar, fazer lá o currículo, mandar no e-mail? Às vezes a gente quer criar os processos que sim, seriam melhores para nós. Exato. Mas ele tá ali com várias opções, vai aonde tá mais fácil para ele. Se ele conseguir mandar só um WhatsApp, mandar oi e mandar o currículo pelo WhatsApp mesmo, show, tu tá ganhando, tu tá acelerando, tu tá mostrando para esse colaborador, vem cá, eu tô abrindo a porta para você primeiro, vem cá, eu já tô te recebendo. Isso tudo faz diferença, é o detalhe. E é instantâneo. E pensa assim, uma auxiliar de limpeza, às vezes ela não tem e-mail. Não tem nem já o WhatsApp, sabe. Ela já dá o oi na hora e a conversa já avança. Então eu queria até trazer, antes da gente avançar nas outras etapas, essa aqui é a primeira delas, mas imagine que toda essa etapa de contratação de um colaborador, imagina ela como um funil. Imagina um funil. A boca do funil, ela é maior e ao passo que, conforme as etapas vão passando, ela vai estreitando até chegar lá no final alguns colaboradores. Então, por exemplo, quando tu divulga uma vaga, talvez tu exponha esse anúncio para 2, 5, 10 mil pessoas. Só que contratada mesma, talvez vai sair 2, 3. Ou seja, então é um funil, vai afunilando. Então, o que eu preciso pensar? O que eu tô fazendo esse meu funil ficar furado? Por que ele não começa, claro que é uma utopia ele começar lá grande e terminar da mesma forma, até porque eu nem vou ter vaga suficiente, mas dentro desse funil, aonde que estão os furos
que eu tô causando e as pessoas estão saindo. E não estão continuando, não estão passando para as próximas etapas da minha contratação. Então, por exemplo, já no primeiro, se eu não divulgar da forma correta, da forma atrativa, com as informações vitais, só ali eu já perdi uma grande parte dos candidatos. Depois eu vou passando etapa por etapa. Então eu vou marcar uma entrevista. Como que eu vou marcar essa entrevista? Depois, na entrevista. Depois, quando eu contratar, quando eu chamar essa pessoa. Depois, se eu for fazer um período de teste ou não. Depois, a efetivação da contratação. Ou seja, diante de todo esse funil, quais são os furos que não é culpa do candidato? É responsabilidade sua e você não tá dando atenção e você tá perdendo bons candidatos ali. Então pensa nesse funil e aonde que são os furos que você pode tapar. E aqui nessa parte tem vários que a gente acaba não tapando, Até tu falou de horário, tem gente que coloca lá disponibilidade de horário. Que tem que ter disponibilidade de horário. Algumas pessoas vão ter, mas outras não. E que horário que é isso? Fica muito vago. Tu já não sabe se é almoço pra janta? Como disponibilidade? Tu quer que o cara trabalhe 16 horas por dia? É sério? E aí, assim, ó, é essas pequenas falhas que aí é como você falou, exatamente, que vai perdendo-se candidato. E aí vai perdendo, até que chega lá no final, cadê os candidatos? Nunca tem. Não tem ninguém nem pra dar sequência. Coisa, não marcou, mas não apareceu. Eu sei, isso acontece. E acontece com a gente também, porque quem tá falando aqui pra você não é um teórico, não é um recrutador, não, é um dono de negócio de alimentação igual você. Então a gente também passa pelas mesmas dores, só que tem coisas que são nossa responsabilidade que a gente pode atenuar. Então a gente também acontece caso de marcar a entrevista e a pessoa não aparecer. Agora, quando você não faz o que precisa ser feito, a probabilidade da pessoa marcar e não aparecer é muito maior. Exato. E aí, amor, entrando agora, eu acho que um pouquinho para a entrevista e continuando nessa nossa lógica que a gente precisa vender, né, essa vaga. Eu queria falar sobre isso. Eu também queria falar aqui para vocês. Gente, vendam a empresa de vocês. Qual que é o sonho? Qual que é o objetivo? A visão, ela tem que estar clara para esse candidato. Não pode chegar lá e só ser preocupado em saber do candidato. Tem gente que senta com o candidato e só quer saber ali. O que é o teu currículo, a tua profissão, o que tu já fez, o que tu deixou de fazer. Mas não se preocupa em mostrar para ele que a tua empresa tem uma visão, que ela tem um propósito, que ela tem uma descrição de cargo, que ela tem ali as suas regras, as suas responsabilidades. Fazer a venda correta dessa empresa. Porque aí tudo muda justamente nessa mentalidade. Porque quando tu tá só perguntando do candidato, ou seja, você está fazendo uma sabatina com o candidato, que nem político, né? Vai aquelas entrevistas, os repórter mete a lenha, só pergunta. Uhum. Mas não diz nada. Ou seja, então é a mesma coisa. Quando você tem essa mentalidade que você tá comprando a mão de obra, é isso que você faz. Você quer fazer um monte de pergunta e tal, e não que não deva fazer, mas você não se vende. Ou seja, eu tô te fazendo um favor. Olha aqui, ó, eu sou uma empresa, eu vou te pagar um salário, então assim, é um favor que eu tô te fazendo. Agora eu vou te espremer ao máximo e se você passar, se você quiser, você vem. Na teoria, gente, isso faz sentido. Eu sei que é a lógica, mas na prática não é assim que funciona. Senão, se você tivesse uma alta oferta de mão de obra e menos vaga, ou seja, tem lá 10 pessoas se candidatando para uma vaga e tu só tem uma vaga de emprego e daqui tu vai abrir uma outra vaga daqui 3 meses. Então você pode ser o mais criterioso e comprar de verdade. Só que o caso não é esse. O nosso caso é que tá sempre faltando mão de obra. A gente sempre tá com vaga em aberto. Sempre tem pessoas que se aparecerem a gente tira um outro e coloca. Então, no mundo ideal seria isso. Só que na prática, como essa é a realidade, a gente precisa vender. Vender o sonho, a ideia, o quão aquele ambiente é bom. E claro, também vai fazer perguntas quando a gente... Vou falar um pouquinho sobre o roteiro de entrevista, saber jogar o jogo da vida real, né, amor? Olhar para isso e... Peraí, eu preciso entender. E não ficar batendo em cima do que já tá, se lamentando em cima do que é. Talvez por um cargo de CEO de uma empresa, de uma multinacional... essa atitude se aplique e funcione. No nosso caso, para contratar garçom e cozinheiro, a realidade é um pouco diferente.
Então, olhe para essa realidade, né? Tire essas barreiras, né, do teu candidato. Pare de complicar a vida dele. Seja o mais simples para ser atrativo, né? Não complique também no sentido, coloca lá um número, daí fala para um. Aí agora você vai ter que falar com o outro. Aí você, não, pera aí que eu vou passar teu contato para outra pessoa. Cada Já vez desmotivou. tu tá criando mais barreira e botando mais furinhos aí no teu funil pro candidato escapar. O candidato vai se desmotivando, ele vai entendendo que, não, pera aí, tá ficando muito complicado, já não quero mais isso. Tá colocando barreira demais. Barreira demais vai atrapalhar. Então, seja simples. Eles são pessoas simples. Traz essa simplicidade pro dia a dia. Agora, uma coisa importante é, tudo isso aqui a gente tá falando antes de chegar na entrevista e antes de botar para trabalhar na tua empresa. Quando chegar nesse momento, a gente vai começar a inverter um pouco a coisa. Mas até você ter uma pessoa ali na tua frente para entrevistar, você tem que simplificar. Depois, durante a entrevista, né, amor? Você vai trazer essa questão de vender, mas você também vai fazer perguntas para entender se aquela pessoa faz sentido na tua empresa e depois nas outras etapas da contratação, como a gente explica lá no método escalada. Mas então é só importante trazer essa clareza. Tá dizendo assim, então você tá dizendo, Rafael, que tu aceita qualquer coisa e bota lá pra trabalhar? Não é isso, é até determinado ponto. Exato, mas é entender que hoje uma das nossas dores é, não tem nem pessoa para entrevistar. Se eu não tenho nem pessoas para entrevistar, peraí, o que eu tô fazendo de errado? E aí que a gente vem com essas coisas que parecem básicas, mas que tem muito erro aí que você já pode arrumar para melhorar isso e aí trazer dentro disso agora a parte da entrevista mesmo, que vai começar a funcionar. Além, como a gente está falando dessa venda, vamos começar agora a explicar ali um pouquinho da entrevista em si, o que tem que ser feito. Então pode entrar na entrevista e depois que a gente terminar isso, fica grudado aqui no podcast, não sai, escuta até o final, que depois eu vou trazer sobre as 3 formas de contratar um colaborador. Não quer trazer isso? Não, pode ir na entrevista. Então vamos lá. Senão a gente não segura a audiência, senão o pessoal já vai embora se eu já entrego o ouro. Então vamos falar sobre a entrevista, o pessoal fica na curiosidade e depois eu falo sobre as 3 formas de contratar um colaborador. Então vamos lá. O que hoje a gente olha e analisa para fazer uma entrevista e para dizer que esse candidato vai dar sequência ali dentro da empresa? Eu não contrato currículo. Primeira coisa que eu tirei da minha cabeça. Como assim? O que é o currículo dele? É só o que diz o profissional dele. Aonde ele passou, que lugares que ele trabalhou, quanto tempo. Eu não me apego a isso. Isso vai ser falado na entrevista? Vai, mas não é isso que eu fico apegada. Não é isso que determina se esse candidato vai dar sequência ou não, né, para entrar ali num período de teste. Então, eu vejo que tem gente que fica muito apegado a, mas ele já trabalhou 5 anos numa empresa, ele já sabe tudo como atender, ele é um ótimo atendente, já vem com referências boas de atendente, na cozinha, né, um cozinheiro, já trabalhou lá tantos anos como cozinheiro. Eu não me apego a isso. Vai ser falado durante a entrevista? Vai ser falado, mas não é isso o meu foco. Para onde eu olho, amor? Caráter e valores. Por que eu falo tanto de caráter e valores? Por que eu quero saber daquele candidato, né, sobre o caráter e os valores que ele carrega? Porque todas as minhas demissões, eu acho que 99% das demissões, elas nunca foram pelo lado profissional, foi sempre pelo lado emocional da pessoa, foi sempre por conflitos internos, por não saber lidar com uma equipe, por não conhecer, não entender ali das emoções dela. Sempre as demissões, elas estão relacionadas ao lado emocional da pessoa. E o pessoal, e do outro lado, tem que ter clareza que você precisa contratar caráter e treinar habilidades. E o que a maioria faz é contrata habilidade e aí depois quer treinar o caráter e não consegue. Não consegue. Então, o meu foco da minha entrevista é
como que eu descubro, né, a história de vida dessa pessoa, como que eu vou descobrindo ali dentro dela o que ela carrega de valores, de caráter, como que ela se comporta emocionalmente quando tem as suas adversidades, quando ela tem ali um conflito, como que ela gerencia tudo isso. Então, o nosso foco hoje das entrevistas é nesse lado. O nosso maior tempo da entrevista é para isso. E não olhando o profissional. Porque o profissional, gente, ele vai ser validado na prática. Porque também tem muita gente que fala, chega na hora, não consegue aplicar tudo que fala. E ainda mais trabalhando em empresas que pensam em processos, né, que fazem uma boa gestão, ele vai ter que ser treinado. Então, na verdade, ele vai ter que ser adaptável à nossa empresa, né? Então, não adianta também eu contratar lá o melhor cozinheiro se ele só quer fazer do jeito dele, se ele não consegue seguir um padrão. Então, aí já não vai dar resultado que eu quero. Então, tudo isso eu preciso analisar e ficar de olho. Nessa entrevista, eu tenho a oportunidade de fazer a pergunta que eu quiser. Tem muita gente que esquece disso, né, amor? Aproveite para perguntar sobre tudo o que você quiser para o candidato, porque ele está disponível a responder. Se ele quiser responder ou não é outra questão, mas ele estar ali disponível. A partir do momento que ele senta, ele diz que vai fazer entrevista com você, ele se mostra disponível a responder os teus questionamentos. Já depois de contratado, tem alguns pontos sensíveis que você já não tem tanta abertura quanto na entrevista, né? Exato. Então ali é a hora de... Exato. Vou te trazer um exemplo aqui. Postura do colaborador. Define muito na entrevista, né? Então a gente eu já fiz entrevista de um colaborador que senta com as pernas totalmente confortáveis, tira o calçado, fica ali de pé descalço. Aí tu olha para aquela cena, tu começa, opa, peraí, né? Tá se sentindo tão à vontade assim? Então, eu acho que é a postura, como que ele se comporta, os gestos, o que ele fica, se ele olha dentro do teu olho, isso traz muito, são dados ali, são informações que você vai pegando sem ele verbalizar. É a famosa mensagem oculta, né? Eu acho que é muito da entrevista, né, amor? Não é o que ele fala, é o que ele... fala com o corpo, é a postura corporal, né? A postura corporal às vezes conta mais do que o que propriamente é dito durante a entrevista, exato. Né? E se você faz a entrevista e você não observa isso, você está perdendo uma grande chance de já entender. Opa, peraí, isso diz muito sobre os valores e o caráter da pessoa, né? Qual é a importância que ela está dando para aquele momento? Então, eu sempre pego toda essa comunicação, tanto a verbal, quanto essa comunicação do corpo, a comunicação corporal, ela fala mais do que o que sai da boca. Então, observe mais qual que é os gestos dele. Ele consegue olhar o candidato, ele consegue olhar dentro do teu olho? Porque aí mostra uma confiança, mostra uma verdade, mostra o quanto ele quer se entregar para aquilo, né? O que ele traz no coração dele. Porque aquela pessoa que conta a história de vida dela e fica com a cabeça para cima e fica olhando para os lados, será que ela está trazendo a verdade da vida dela ou ela quer trazer só algo bonitinho e enfeitado ali? Então tem que observar muito sobre isso, né, amor? Muito bom. E agora eu queria falar sobre as 3 formas de você contratar um colaborador. A primeira delas é o que a gente veio falando aqui ao longo do episódio, que é procurar, divulgar essa vaga, seja um cartaz na tua loja, divulgar num grupo, ou seja, você está procurando um colaborador. Essa é a primeira forma. A segunda forma é você caçar esse colaborador, ou seja, você procurar, você caçar dentro de outras empresas, você trazer um colaborador da concorrência, que, por exemplo, no mundo das grandes empresas é muito comum a figura do headhunter, ou seja, aquele caçador de talentos que vai buscar pessoas em outras empresas. Então você pode caçar também. E o terceiro ponto, que é o mais complexo, mas é aí que eu quero chegar,
que você não vai conseguir todas as vagas dessa forma, mas quanto mais você conseguir, aí você tá mais próximo de ter colaboradores cada vez mais alinhados, que é você atrair os colaboradores. Como assim atrair os colaboradores? Eu te pergunto, qual que é a fama que a tua empresa tem? Porque quando você tem uma fama boa no mercado, você tem uma boa reputação entre colaboradores, poxa, lá é um lugar legal, lá é um lugar que valoriza as pessoas, lá é um lugar que eles remuneram bem, as pessoas que entram lá crescem, você começa a atrair. Os próprios colaboradores começam a disseminar isso e pessoas vêm atrás de você se candidatando para a vaga, porque ela sabe que ali é um lugar de crescimento, é um lugar bom, é um lugar saudável. Então, quando você começa, e a gente não é 100%, eu não vou ser leviana que dizer que 100% das nossas vagas é só atração, mas boa parte das vagas as pessoas vêm até a nossa empresa pela fama que a gente tem entre os colaboradores. Então, pode ter certeza que você tem, ou você tem uma fama boa de ser um bom lugar para se trabalhar, ou é aquela fama de, cara, aquele lugar lá não esquece, não vai, lá é ruim, eles exploram os funcionários, eles pagam mal, eles não pagam hora extra, eles fazem sacanagem. Ou seja, qual que é a fama que você tem? Se você tiver uma fama boa, você vai começar a atrair colaboradores. E aí tá uma das grandes chaves de sucesso, Exato. Né, amor? Isso é uma construção que você faz, ao longo do tempo, ao longo do não tempo. Não é algo imediato. Exato, mas que o resultado ele vem e vem de uma forma muito boa, né? Então, pense sobre isso, e aos poucos vá trabalhando cada vez mais, porque isso é uma soma de vários fatores, mas que traz muito resultado a longo prazo. E eu queria, pra gente ir caminhando pro final do episódio, que a gente listasse 3 ações aqui que os donos poderiam aplicar de imediato para colher melhores resultados ao contratar colaboradores. Eu vou listar 2 aqui e eu vou deixar a terceira para ti. A primeira que eu quero listar é você ter um roteiro de entrevistas. Ou seja, quando o candidato está na sua frente, ou do recrutador, caso você tenha um colaborador que faça isso para você ter um roteiro para seguir. Porque ali na hora que você está interagindo, eu não estou dizendo fazer um roteiro para você ler passo a passo e escrever todas as respostas, mas você ter um guia. Quando você já tem muita experiência, já está muito desenvolvido nisso, talvez você não precise. Mas ainda assim, ter um guia para quando a conversa desvia ou alguma situação, você poder voltar para o roteiro é muito importante. Então, se você não tem um roteiro e você começar a ter, só isso aqui já vai acelerar muito e vai ajudar demais. E aí, dentro desse roteiro, dica importante, coloque também as informações importantes que você precisa passar para o candidato. Lembra que você está fazendo a venda. Ali é o momento de você passar todas as informações que vão ser relevantes. Então, você vai fazer contar um pouco da história da empresa, né? Falar ali da visão, dos valores, do que essa empresa está esperando do candidato, passar qual que vai ser remuneração, horário de trabalho. Isso, mas também a descrição de cargo. O que ele vai executar. Porque acontece muito isso, né? Essa falta de alinhamento da entrevista, aí o candidato começa a trabalhar, dá uma semana ele sai de novo. Os furinhos no funil. Exato. É porque não me falaram que eu tinha que limpar o chão. Não me falaram que eu tinha que polir os talheres. Não me falaram que... Ou seja, não passou a descrição do cargo para o colaborador. E aí, amor, como é muita informação, isso eu sempre gosto que tá no roteiro. Vai esquecer se não tiver. Então, se você seguir o roteiro, ali você vai lembrar, você não vai deixar passar nenhuma informação. Eu acho que isso é muito importante. O número 2 mude o foco na entrevista do profissional para o pessoal. Exato. Que foi um pouco do que a gente já falou aqui, de não olhar simplesmente o currículo, e sim olhar a pessoa por trás do currículo. Ou seja, focar no caráter e não necessariamente nas habilidades. E qual o terceiro ponto que tu pode trazer pra gente, amor? Eu acho que lugar certo para se fazer a entrevista. Tem muitas pessoas que erram nisso. Levam em ambientes que não são adequados e que a pessoa ali, tu não vai conseguir extrair qual que é o teu objetivo ali. Então, eu sempre gosto que a entrevista, se eu tiver um ambiente aberto, um ambiente mais público, não num escritório fechado, eu prefiro fazer entrevista em ambientes mais públicos
públicos, né? Eu tenho uma área externa ali do restaurante, eu sento ali num horário em que não tenha movimento, eu vou sentar ali, vou fazer essa entrevista, mas não levar direto para um ambiente fechado, um escritório, por exemplo. Por quê? Porque isso que tu fala é muito... Vai contra, né? Contra o que a maioria diz. Por quê, vai então? contra o que todo mundo ensina. Só que para mim, assim, ó, levar num ambiente fechado, a pessoa fica tensa. Porque tá só eu e você, e aí ela fica ali numa questão de... me pergunta que eu vou respondendo, muito frio, muito... Que na verdade faz muito sentido quando a gente tem aquela mentalidade de comprar e não de vender. Exato. Então, ela tá ali muito no sentido assim, tá, você vai me perguntar o que eu vou ficar aqui te dando respostinhas e dar respostas curtas. Por quê? Ela quer sair daquele ambiente. É desconfortável para ela ficar ali dentro. Imagina, ela tá te conhecendo, às vezes, a primeira vez, você também conhecendo a primeira vez ela, e vocês são ali numa sala fechada, em que a pessoa tá ali toda dura, tensa, se mantendo ali numa postura. Por que o ambiente aberto, um local público, revela muito mais como a pessoa é? Porque ela tá mais relaxada, ela se sente mais confortável, eu tô aqui no meio, tem outras pessoas, eu já tô num ambiente em que me traz uma sensação de, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, mas tá agradável, já tá mais confortável, eu tô vendo outras coisas, então... psicologicamente muda o comportamento da pessoa. E aí, gente, revela muito como é a pessoa no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, estou contratando para uma vaga de garçom. O que eu preciso de um garçom? Que ele seja, no mínimo, focado em dar atendimento ao cliente, àquela mesa ali que ele está atendendo. Eu coloco ela nesse ambiente, se ela começa a olhar mais para o externo, aí começa assim, aconteceu uma situação lá no ambiente aberto em que nem se diz com ela, mas que ela começou já a prestar mais atenção naquilo e não ter o foco na entrevista, essa pessoa já começa a demonstrar, peraí, ela não vai conseguir manter o foco num restaurante lotado, cheio de coisa para fazer, porque ela está mais interessada em saber o que está acontecendo com os colegas, com a vida dos outros, do que de fato ali no trabalho. Então, são pequenas coisas que começam a ser reveladas, né, amor? E aí, aquela coisa, se sente muito confortável, como que ela se sentiu, o corpo dela vai expressando mais. Então, você traz mais quem é de fato que você vai contratar. Agora, coloque no ambiente fechado, num escritório, vai ser engessadinha. Ela vai criar uma postura ali de muita tensão em que ela vai ficar bem engessada para mostrar algo que talvez não é dela. Então, esse ambiente aberto, gente, traz mais resultado. E isso eu fiz por muito tempo em ambiente fechado e ambiente aberto. E aí foi a base de muitas entrevistas, a gente vendo que, aqui traz mais resultado. Aqui o meu resultado é mais real, se aproxima mais quando eu coloco ela no trabalho dela. E agora eu quero fazer um convite para você que chegou aqui até o final do episódio e é dono de um negócio de alimentação, para participar do Método Escalada, que é uma mentoria que ela tem a duração de 6 meses, aonde você vai entender muito mais a fundo, vai ter ferramentas, aulas, acompanhamento, tanto na parte de gestão de pessoas, que é um dos focos principais. Então lá a gente ajuda muito os mentorados a melhorar a parte de gestão de pessoas, que é fundamental, como eu disse antes, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então tanto a parte de gestão de pessoas, cultura empresarial, Exato. que está muito alinhado com isso, processos, treinamento, toda também parte financeira, marketing. Então se você tem um negócio de alimentação, quer ter mais lucro, quer ter mais liberdade, o Método Escalada é o teu lugar. Então é só clicar aqui abaixo, aqui tem todas as nossas, tem o nosso cardápio de soluções, vai lá no Método Escalada, clica no link, você vai entrar lá no site, lê tudo que tem lá, veja se faz sentido para você e é só se inscrever que alguém do nosso time vai entrar em contato para te conhecer um pouquinho mais, entender se é o seu momento e se for o teu momento, você tá junto com a gente mais próximo dentro do Método Escalada. Então, esse foi o episódio de hoje do ScalcoCast. Muito obrigado pela tua companhia aqui, meu amor. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau.